Fala meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer diversos assuntos interessantes e importantes para vocês. Então, começando com uma excelente notícia, que o irmão Rômulo, que é um irmão que vem pregando há anos aqui no YouTube, o verdadeiro evangelho, a verdade, trazendo informações relevantes para a igreja, tinha tido seu canal então censurado, apagado pelo sistema, diversos canais dele, na verdade, e já fazia 4,5 anos que ele tinha perdido alguns desses canais, né? 4,5 bilhão, galera. Então, até me perdi aqui. Então, basicamente, o YouTube devolveu esses canais para ele, então glória ao Criador por isso. Vou deixar aqui uma live muito interessante na descrição para vocês, com o tema bíblico do livre-arbítrio, para vocês compreenderem muitos ensinamentos bíblicos nessa live. E eu estou muito feliz com isso, por quê? Porque eu sou grato ao Rômulo por tudo que eu aprendi com ele ao longo desses anos e achei interessante de informar isso para vocês. Eu ainda estou aprendendo muita coisa, né? Dou o meu melhor aqui para vocês, mas este é um canal que eu recomendo, uma pessoa que eu recomendo demais para vocês aprenderem os temas bíblicos. Então, meus irmãos, o tema principal deste vídeo de hoje vai ser a questão do Elon Musk. Por quê? Eu vou dar continuidade ao que eu tenho feito nos últimos vídeos, que é falar sobre Apocalipse, sobre algumas verdades desse mundo, certo? E como alguns irmãos vêm cobrado também. Então, o que eu posso dizer sobre ele? Ele não está na posição dele por acaso, na posição da mídia, certo? Fama, a questão com envolvimento político e aparecimento em podcasts para falar diversas coisas que não fazem sentido algum do empresário falar. Então, basicamente, o sistema deixa escancarado quem são os seus objetivos. Então, não precisa acreditar em tudo que eu vou falar para vocês, né? Apesar que nós temos um pacto de confiança aqui, eu não sou perfeito, mas eu vou apresentar para vocês os fatos e cada um tire sua própria conclusão. E ore ao Criador por discernimento também. Então, basicamente, meus irmãos, ele aparece com diversas roupas, certo? Já apareceu fantasiado com uma fantasia vermelha, com literalmente um relevo de Bafomé, que é um bode, né? E fazendo símbolos, eu não lembro se ele estava, acho que assim, também fez assim, que são símbolos que representam sacrifício ao Moloque, que é uma coisa que está citada na Bíblia, né? Que é basicamente povos, pessoas ímpias, né? Que sacrificavam e até hoje sacrificam, só que em oculto, pessoas, bebês ou crianças a demônios, certo? Então, que mais? Ele mesmo, quando o Trump ganhou as eleições, fez uma postagem no seu Twitter ou X dizendo novos ordos seclorum, ou seja, nova ordem mundial, escancarado. E o Trump com um tic-tac na mão, nada é por acaso ali. Ele também alterou uma vez a sua foto de perfil para um sapo e fez uma publicação ou alterou o nome por um dia para Quequios Maximus. E literalmente existe um deus sapo, um deus antigo do Egito, que era um deus da escuridão, chamado Kek. E esse deus está relacionado a vários também rituais pagãos. Então não é por acaso que ele foi lá, trocou a foto de perfil dele para um sapo e escreveu isso. Nada disso é por acaso. Fora que ele já esteve em eventos com uma roupa branca na qual nas costas estava escrito Nova Ordem Mundial, em latim. E assim, diversas coisas que ele fala em podcasts. Então ele já falava há alguns anos que a inteligência artificial era invocar demônios. Só que passou alguns anos, ele mesmo está desenvolvendo a própria inteligência artificial dele. Está ativamente participando disso, sendo que ele mesmo já tinha falado que eram demônios. Ele já foi em podcast falar que o anticristo vai vir de Mênfis, nos Estados Unidos,
porque Memphis é uma cidade, assim como Washington DC, feita com diversas estruturas e planejamentos de ruas que tem coisas subliminares. Uma cidade construída, dedicada a Satanás, basicamente. Mas, o que mais que eu posso dizer para vocês? As próprias empresas dele são empresas satânicas, literalmente. E eu não tenho nem medo de falar isso aqui, o vídeo vai chegar em quem tiver que chegar. Se o YouTube quiser tirar o canal, é da vontade do criador. Então eu vou falar tudo aqui mesmo para vocês. Basicamente, estas empresas dele nós temos, primeiramente, o X que ele comprou, que era o Twitter, e que literalmente forma um símbolo do esquadro e compasso quando você duplica e junta. E não é por acaso, não é conspiração, assim como aquele quadro bizarro do Rei Charles, aquele quadro vermelho todo estranho, que você sente estranho só de olhar. Você fazendo lá uma duplicação, você consegue observar Baphomet ali. Então eles deixam muito claro, né? Assim como o próprio filho de Donald Trump postou uma foto de Trump se olhando no espelho, e no espelho a reflexão era um bode. Então, assim, nada por acaso. O que eles fazem, eles deixam escancarado sempre, através dos filmes, da indústria e das coisas que eles falam, eles deixam muito escancarado, só que muitas pessoas estão com seu entendimento cegado e não conseguem observar o óbvio, que essas pessoas querem o nosso mal. Então, mas aqueles que são salvos conseguem crer, conseguem observar essas mentiras, essa Matrix. Então, ele tem aquela empresa Neuralink, que é uma empresa literalmente de colocar chip no cérebro das pessoas, na qual, obviamente, eles sempre vão apresentar uma solução. Porque a pessoa era paraplégica e vai ser curada. Mas eles sempre apresentam esse lado, só que, obviamente, eles não querem o nosso bem. Deus não nos criou para nós colocarmos chip no nosso cérebro. E eu não sou muito dessa questão das matemáticas, de ficar reduzindo tudo na gematria, mas existem pessoas que fazem isso. E basicamente Neuralink, quando você coloca na gematria, dá 666, assim como diversas coisas que nós observamos. O 666, que é um número do anticristo, um número de homem, está em tudo que você observar, né? www, está no Chrome, está na logo do CERN, está na Disney, na Coca-Cola. Então eles vão colocando escancaradamente, e as pessoas ainda assim... no Monster também, naquele energético, né, que é 3 vezes a letra Yud, que representa o 6 em hebraico, e tem o valor, né, numérico de 6. Então, assim, as pessoas continuam consumindo. A gente tem que pedir para o Criador forças e parar de tomar Coca-Cola, consumir Oreo também, cheio de coisa subliminar, Monster. Se você se diz cristão e salvo, e você carrega a sua cruz, como é que você, descobrindo essas coisas, vai continuar consumindo um alimento, alguma coisa que é consagrada ao inimigo? Mas tudo bem, agora voltando ao tema do Elon Musk. Ele também tem uma empresa de foguetes, né, que naturalmente é uma farsa. O homem nem para a Lua foi, o cara querendo ir para Marte, dizendo que vai para Marte, né? Tem empresa de satélites e internet, que na verdade serve para monitorar a humanidade, né? Não é para o bem da humanidade, porque se eles quisessem dar internet gratuita para nós, já teriam dado há muito tempo com a energia gratuita eletromagnética que o Tesla já falava. Então, assim, se eles tivessem objetivos bons de nos dar internet gratuita, já teriam feito energia gratuita para locomover os nossos automóveis, mas não. Nós temos que pagar a internet, nós temos que pagar o combustível. Então, assim, eles não querem o nosso bem. E por fim, em relação ao Elon Musk, ele tem essa questão da empresa de túneis subterrâneos e de... basicamente túneis subterrâneos, chamada The Boring Company. E essa empresa, a gente sabe que as pessoas que controlam esse mundo, as pessoas malignas, utilizam do subterrâneo, né? Tudo está conectado, todos os continentes. Aqui debaixo da minha cidade
dos Estados Unidos também, Nova York, conectando a Europa. Nós temos no mundo inteiro, então, essas cidades subterrâneas, e é assim que eles utilizam para traficar humanos, por exemplo, para fazer as coisas ilícitas deles. Nós temos ex-militares que falam sobre isso, mas obviamente é um assunto que é muito bloqueado pela mídia, mas é um fato que nós sabemos. Então, naturalmente que ele ter uma empresa de perfuração subterrânea, nós sabemos que não é para construir uma ponte, enfim, para fazer alguma coisa para nós, meros mortais, meros cidadãos comuns. Não, isso é, enfim, para a utilização deles. Só que é aquele negócio, né? Quem achar que eu estou falando groselha, estou falando loucura, não sou eu que vou convencer, e sim o Criador. Se a pessoa for diligente na sua busca, pesquisar sobre essas coisas que eu falei, ela vai observar. Mas tem pessoa que acha normal colocar chip na cabeça, então eu não vou ficar tentando convencer as pessoas. Só estou aqui para informar os verdadeiros crentes, né? Então aqui, uma palavra que está em Apocalipse 6. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Ou seja, nós podemos observar que os grandes, os ricos, os poderosos se esconderão no que? Debaixo da terra, ou seja, em bunkers, os quais os ricos já estão construindo para tentar se esconder do colapso, do apocalipse que eles mesmos causarão e que também faz parte do juízo do Criador. Só que não tem como se esconder, não tem como viver para sempre, e eles terão no fim a sua condenação. Porque a Bíblia diz que aqueles que destroem a terra serão destruídos. Então, por esse vídeo vai ser isso, certo? O que eu posso dizer para vocês? Que eu ainda tenho muito mais coisa para falar, então no próximo vídeo eu vou falar sobre o Aldous Huxley e o Thomas Huxley, que são dois irmãos que fizeram livros basicamente falando sobre o futuro, e eles participavam de seitas secretas, falando sobre diversas coisas que nós já conseguimos observar na sociedade atual e observaremos mais para frente, certo? Então o Thomas falando sobre as 3 guerras, assim como a carta de Albertinho Pike, que eu vou falar em outro dia também, e o Aldous fazendo o livro Admirável Mundo Novo, que fala sobre uma distopia, que é basicamente o que está acontecendo nos dias de hoje e o que eles planejam para o futuro. Agora, ademais, eu posso também falar sobre aquela teoria idiota daquele cara lá do Darwin, né? Posso falar um pouco sobre o Darwin também, para explicar para vocês a farsa do evolucionismo. E no mais é isso, meus irmãos. Deixem aí sugestões também de vídeos apocalípticos sobre a verdade e apoiem este vídeo. Então, meus irmãos, deixem o gostei de vocês, os comentários, compartilhem o vídeo. E é isso, quem for novo se inscreva e muito obrigado por todos que acompanharam até aqui. Que o Criador vos abençoe grandemente, meus irmãos, e até a próxima.